legal, Fernando. Você abordou um tema que é exatamente a provocação que eu quero deixar. Que é assim, cara, eu, Fábio, Leia, Francisco, você, enfim, as pessoas que estão aqui, Nacha, Roberta, enfim, todas as pessoas que estão nos acompanhando, a gente vive numa sociedade em que as distrações, a perda de foco, o desperdício de tempo e de recursos é muito grande. E, de alguma forma, a gente é meio que privilegiado, né? Nós somos parte de uma minoria. Agora, o desafio é como é que a gente dissemina isso para essa maioria que nos cercam, né? Sabe? Não, Esse é o, para mim, assim, é o ponto crucial, né? Como é que a gente faz isso chegar às pessoas que gastam um tempo assim enorme na frente da televisão, na frente, ao invés de ler um livro, nas redes sociais, né? Como é que a gente faz isso chegar a essas pessoas? É, na minha opinião, é, lógico, você ser de alguma forma referência, não que isso seja assim especial, tá? Mas assim, cara, nas minhas relações, nas minhas interações, né? A semelhança do que do que falou lá o apóstolo Paulo lá atrás, né? Eu me lembro, eu acho que o Francisco deve se lembrar, o Fábio também deve se lembrar disso. Uma época na TOTUS, né? O presidente ele criou uma figura, né, de um especialista de negócio que ele chamava de, acho que era evangelizador, evangelista, né? Que era o cara que era especialista em determinados negócios e o cara que ia falar sobre esses negócios e tal, né? E eu fiquei lembrando esses dias, eu estava repassando lá aquela, a série do Chosen, né? E aí tinha lá um capítulo em que saíram para evangelizar o Mateus, que era cobrador de impostos, né, e que era mal visto da sociedade, e o Zelote, o Simão Zelote, que era o cara também que não era muito bem visto para a sociedade, né? E essas pessoas quebraram os seus mindsets, né, a partir de uma crença, quebraram a sua maneira de pensar e saíram para pregar uma mensagem, né? Uma mensagem. E aí, o desafio é assim: é, como nós temos pregado essa mensagem, sobretudo, e se a gente tem tido a coragem, se a gente tem tido a coragem de falar essa mensagem para aqueles que não têm a mesma percepção que nós temos, né? Eu acho que esse é é um grande desafio, né, que a gente tem. Porque falar para quem está disposto não é tão ruim. Agora, falar para quem não está disposto a ouvir, ou falar, ou levar a mensagem, porque ela pode ser feita de várias maneiras, né? O meu Friday de amanhã eu escrevi sobre isso, né? E então levar essa mensagem para as pessoas e com fatos e dados e com resultado, por isso que eu fiz a provocação dos 3%, né? Os 3% ele, ele, ele tem um efeito multiplicador extraordinário na medida em que ele é alcançado, porque em sendo alcançado, você passa a enxergar o mundo com uma visão diferente e passa a multiplicar isso na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes e nos seus relacionamentos, né? Eu acho que esse é é o grande.
é o grande desafio, desse papo, desse encontro, né? Como é que a gente leva isso para aqueles que nos cercam e, em algumas circunstâncias, eles não estão acessíveis, não estão dispostos, né? Ou não estão receptivos, digamos, talvez esse seja o termo mais adequado, não estão receptivos a essa mensagem, né?